eles passavam necessidades, porque estavam abandonados, né? Mas mesmo assim, irmãos, aqueles homens, né, viram quando Jesus estava passando ali pela cidade, ali pelo meio de Samaria e da Galileia. Então eles viram Jesus e gritaram, e levantaram a sua voz gritando, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, irmãos, ele vendo, os disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Irmãos, ali, esses 10 homens se apresentaram um pouco de longe ainda do Senhor. Então, o Senhor só falou para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eles ainda, irmãos, não estavam curados, e eles foram. Mesmo assim eles foram, mas no meio do caminho um deles observava que ele já estava limpo, e ele não chegou até os sacerdotes. Os outros, a Bíblia não diz, né, para onde eles foram, mas Jesus mandou eles se apresentarem aos sacerdotes, né, porque os sacerdotes iam ver se eles realmente estavam curados, se eles estavam limpos, porque teriam que fazer um sacrifício, e ali tinha todo um processo para que eles pudessem ali ser liberados para voltar para suas casas, para suas famílias, pelo convívio das pessoas, né? E esse homem, ele, quando observou que ele estava limpo, que ele já estava curado, ele voltou correndo, e ali ele estava adorando ao Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor e o glorificou, o adorou, agradeceu, né? E eu aprendo, irmão, com essa palavra. E Jesus pergunta ali, né? E não eram 10 que foram curados, que foram limpos? Porque só você voltou, né? E esse homem, ele mostrou o grande amor que ele teve por Jesus, porque ele agradeceu ao Senhor, porque ele foi curado. Esse homem foi um homem grato a Jesus. Os 10 receberam as bênçãos, e os 9 foram embora, não voltou. Mas Jesus sabia que eles iam fazer isso. Mas mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, ele não ia só curar um, ele curou todos eles. Mas um, ele reconheceu que Deus era poderoso, que era maravilhoso, e foi ali, né, agradecer ao Senhor pela sua cura. E mais abaixo diz assim: e ele caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a Deus. E este era samaritano, né? E respondendo Jesus e disse: não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não havendo quem voltasse para dar glórias a Deus, senão a este que era estrangeiro. E disse: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Eu aprendo que essa palavra, que esse homem, que ele adorou o Senhor, ele se prostrou diante dos pés do Senhor. Irmãos, ele não só recebeu a cura, não. Jesus falou para ele: levanta-te e vai, porque a tua fé também te salvou. Porque você teve fé e você entendeu que agradecer a Deus é muito importante. E nós, para mim, para você, não é diferente hoje. O que nós temos que estar fazendo todos os dias: levantamos, acordamos, estamos bem. Então nós aprendemos que temos que dar graças a Deus, agradecer ao Senhor por estar com vida, por estar com saúde, estar de pé. E aqui, irmãos, esses 9 não souberam agradecer ao Senhor, né, irmãos? E quantas bênçãos o Senhor tem feito no meio do povo, e muitos não dão testemunho, não dão culto de ação de graça, não agradecem
agradece ao Senhor pelos benefícios que tem feito. Muitas das vezes nós queremos agradecer a Deus apenas por uma vitória, por uma causa, por uma cura. Irmãos, só no deitar, no levantar de você estar com vida, se você está respirando, é motivo de agradecer ao Senhor, de ser grato pelo cuidado dEle, pelo zelo dEle, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. E aqui também, em Lucas, no seu capítulo 18, no verso 35, vem falando também do cego de Jericó. Esse cego estava ali, também meia multidão, e estava ali perguntando o que era aquilo, que o povo estava gritando, falando, e ele queria saber. Então falaram para ele que era Jesus que estava passando pelaquela cidade. Aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus chegou até esse cego. Muitos não queriam deixar ele chegar até Jesus. A multidão estava, na frente, impedindo que ele chegasse até Jesus. E Jesus, parando, mandou que trouxesse ele. Então esse moço chegou até Jesus e Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Nesse momento, cada um tem uma necessidade diferente. E Jesus também pergunta: o que queres que eu te faça? O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aqueles homens queriam ser curados daquela lepra, e esse homem queria ser curado da sua cegueira. Então Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E esse homem falou: que eu veja. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Irmãos, quando eu ouço essa palavra, a fé te salvou, ele apenas não foi curado da cegueira dele, como aquele homem que voltou para agradecer ao Senhor. Ele não foi só curado também da sua lepra, não. Ele foi liberto, porque o Senhor diz que a fé dele salvou ele. Ele foi curado, foi liberto, foi transformado. E ele é um homem que começou a adorar o Senhor, que ele entendeu que era necessário adorar esse Deus lindo e maravilhoso, que cura, salva, liberta, transforma, e ele faz o milagre acontecer na nossa vida. E esses homens são homens que estavam afastados da família, do seu lar, porque tinha que estar, esse aqui estava mendigando meio caminho, mas o Senhor mudou a situação dele, tirou ele desse cativeiro, mudou o quadro dele, tirou ele da cegueira, e ele pôde ser um homem que pudesse andar livremente para todos os lugares e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aqui diz que e Deus trouxe a visão a esse homem e disse a ele também que a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava também louvores a Deus. É um testemunho, quando um vê o milagre, o outro se agrada e começa a adorar, começa a louvar, que o Senhor, Ele pode fazer para outros também. Mas é necessário que eles adorem ao Senhor. Que eles adorem ao Senhor. E aqui esse homem também recebeu a sua cura, a sua visão, e foi transformado. E aqui também, em Lucas, no seu capítulo 5, no verso 17, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, no seu verso 17, no capítulo 20, seu capítulo 5, Lucas capítulo 5, no verso 17, mas eu vou lá embaixo, no 24, que diz ao paralítico, disse ao paralítico, Deus falou para o paralítico:
amigo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, mas glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus também. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio, milagres, cura, transformação, libertação. Esse é o nosso Deus, o poder que o nosso Deus tem para mudar a situação das pessoas. Aqui fala sobre a cura de um paralítico, ao qual estava em sua casa, preso no leito, mas os seus amigos, 4 amigos, tiraram ele de dentro de casa e levaram até Jesus. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, é necessário que creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. E todos eles foram ao encontro do Senhor. E ali o Senhor, eles não tinham como entrar aonde Jesus estava. E ali eles abriram um buraco no telhado, colocaram esse homem numa maca amarrado, desceram numa corda, colocaram ali diante do Senhor. E ali o Senhor falou para aquele homem: homem, os teus pecados são perdoados. Ele foi perdoado, ele foi liberto, ele foi transformado e ele foi curado. Ele pôde ficar de pé, porque todas as pessoas que se aproximam de Deus, que buscam Deus, que fala com Deus, tem um contato com o Senhor nunca dispensa ninguém com suas mãos vazias. E o que esses homens precisavam era da cura, era da libertação, era de transformação. E todos eles receberam a sua cura. Mas o melhor, irmãos, que todos eles entenderam que era necessário glorificar, adorar, a ser grato ao Senhor, e seguiram ao Senhor, porque eles continuaram glorificando a Deus, adorando a Deus. E todos aqueles que estavam perto, que viram o milagre acontecer, também glorificaram a Deus, adoraram ao Senhor por causa do testemunho. E hoje para nós não é diferente. Nós estamos aqui na presença do Senhor, buscando ao Senhor enquanto se podemos achar, porque o nosso Deus, Ele deixa ser achado. Ele gosta quando nós vamos ao encontro dEle e Ele fala, se apresenta para nós, Ele diz que está conosco, estou contigo, e nós entramos na presença do nosso Deus, buscando a Ele em oração, em clamor, em falando com o nosso Senhor, e Ele entende a situação, e Ele completa a bênção na nossa vida. Ele não dá somente aquilo que precisamos, mas Ele nos dá muito mais além, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, porque esses homens não só receberam a cura, mas sim a libertação. Eles foram salvos, eles entenderam que a vida deles agora pertencia ao Senhor Jesus. Então eles estavam orando, estavam glorificando, adorando ao Senhor. E para nós não é diferente. Sabemos que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Sabemos que vamos sair daqui com a nossa vitória, porque o nosso Deus não dispensa os seus filhos com suas mãos vazias. Aqueles que se aproximam de Deus, Ele é galardoador daqueles que vai buscar. Então Ele recompensa, Ele dá bênção, Ele dá vitória. Ele alcança não só você, mas todos da sua casa, porque todos vão ver, todos vão também glorificar, todos vão adorar. Eu imagino esses homens, quando eles entraram nas suas casas, as suas famílias ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, adoraram ao Senhor, e através da vida deles, eu creio que as famílias foram alcançadas, como hoje é o culto da família. Nós estamos buscando e nós estamos
bênção, a vitória, a paz, o amor de Deus, a tranquilidade, porque só Jesus dá. E a paz que o nosso Deus dá para a nossa casa não é a mesma que o mundo a dá, porque o Senhor dá uma paz permanente que fica para sempre. O mundo dá uma paz que engana. Somente tempo, somente momento que você se sente com paz, alegria, mas o Senhor, Ele te dá essa paz, essa tranquilidade, essa alegria permanente. Mas é necessário que entenda que tem que buscar ao Senhor, que tem que falar com o Senhor, tem que estar na presença dEle, porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E esses homens, quando viram ou quando ouviram Jesus queria passar pela cidade, eles aproveitaram as suas oportunidades de estar junto com Jesus. E Jesus operou um milagre na vida deles. Conosco não é diferente. Vamos estar atentos às coisas que o Senhor já tem nos dado e já tem preparado para nós. É aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, mas não chegou ao coração do homem. É aquilo que Deus preparou para mim e para você. Mas é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando, se você está adorando, creia que um milagre vai acontecer na sua vida. Irmãozinho, eu deixo essa palavra. É só ter fé, porque aqui foi necessário que esses homens creiam, que creiam que Jesus estava ali e que Ele podia mudar a situação deles. E foi isso que aconteceu, porque eles tiveram fé. E é necessário que nós creiamos que Jesus pode fazer muito mais, além, abundantemente, daquilo que a gente pede ou que a gente pensa. Esses homens, no momento das aflições deles, do desespero deles, um queria somente ver, outro queria ser limpo daquela lepra, e o outro queria se levantar, queria andar. Mas Jesus deu muito mais a eles. Não deu apenas a cura, Deus deu também a libertação a eles, salvou a vida deles. E é assim conosco também, não é diferente não. O Senhor, Ele quer cada vez mais nos abençoar. E eu vou deixar essa palavra para os meus irmãos. Continue meditando nessa palavra. Tenha certeza, a fé no teu coração, que assim como aconteceu com eles, acontece conosco hoje sim. Porque o nosso Deus é o mesmo que curou eles. Até hoje Ele vem curando, Ele vem salvando, Ele vem transformando vidas. E é isso que o nosso Deus quer fazer. Porque enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, Ele quer salvar almas, quer salvar vidas, quer curar os enfermos, quer abençoar o povo, quer trazer alegria para os corações. Muitos corações hoje se encontram tristes, mas o Senhor é aquele que dá alegria, que dá a paz, que dá a tranquilidade, dá a certeza que Ele existe para você e que Ele vai operar um milagre na sua vida. Mas é necessário que creia. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ele com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Um queria ser limpo, o outro queria ver e o outro queria se levantar. Aleluia. É importante, cada tempo, uma história, uma vida, um milagre. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. E aquilo que nós precisamos, necessitamos e cremos, Ele há de operar. Né? O que as pessoas estão precisando hoje? Tem que ter esse dia, tem que ter esse momento, tem que ter esse encontro, tem que ter essa resposta. Certeza do que crê, certeza do que quer, certeza do que precisa. Nós vamos buscar aquilo que precisamos. Vamos confiar que a hora certa Jesus vem, atende o nosso clamor.
amor, atende o nosso pedido e assim realiza, Cleber, tá fazendo né, o mexer seu minha mão. operar, o Tá seu mexendo minha agir mão. sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Missionária Rosana, casa palavra, né? A diaconisa Andréia, na direção do culto desta noite. E cada um de nós que aqui adoramos a Deus junto, nessa noite, nessa segunda da família, né? Nós estamos orando pelas famílias, né? E longe de nós não estamos orando por vós, né? Por todos que assim precisam de uma bênção, de uma direção, de um socorro de Deus. Queridos, vamos orar, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né, nessa segunda-feira de hoje. E